A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, amém. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Deus. Hoje mais um dia que o Senhor nos concede, amém, onde as suas misericórdias já se renovaram sobre nós. Aleluia, glória a Deus. E hoje Deus trouxe uma palavra no meu coração para nós estarmos meditando, amém? Que se conta no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Amém? Que diz assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto decides a tua mão para fazer, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? A igreja, irmãos, primitiva não impactava porque tudo estava bem ao redor. Ela impactava porque havia algo firme dentro deles. Aqui onde nós lemos, depois deles terem sido ameaçados, eles não voltam para orar pedindo por livramento. Não pedem para Deus aliviar a pressão. Não pedem um caminho mais fácil. Eles pedem ousadia, pedem força para sustentar aquilo que receberam, mesmo sabendo que isso teria um alto preço. Isso já revela uma diferença clara entre os que muitos que vivem hoje e o que aquela igreja viveu. Eles não estavam interessados em conforto, estavam comprometidos com posicionamento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aquela igreja, amados, ela não impactava o mundo e não impactava aquelas pessoas ao redor por algo que eles superficialmente estavam fazendo. Eles impactavam porque eles tinham algo firme dentro deles. Era fé no Senhor Jesus. Mesmo sendo ameaçados de morte, perseguidos, nós vemos aqui que eles não oravam a Deus pedindo: Deus, me livra do meu sofrimento, Deus, me tira desse lugar, Deus, esmaga os nossos inimigos, Deus, Eles não estavam orando por um livramento. Pelo contrário, amados, eles estavam orando para que Deus desse força, sustentasse e desse coragem para que eles continuassem
anunciando a palavra de Jesus. Porque antes de Jesus subir e assentar ao céu, à direita do trono de Deus o Pai, ele fala aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E eles entenderam que eles tinham uma missão para fazer. Eles entenderam que Jesus Cristo havia dado uma missão a eles, de anunciar o evangelho assim como Cristo fez. Assim como Cristo morreu por eles, eles também estavam dispostos, se necessário, a morrer e entregar as suas próprias vidas, como muitos fizeram, a Cristo, por amor ao Evangelho de Jesus. Me emociona, amados, porque por mais pressão que eles estavam passando, por mais dificuldade que eles estivessem enfrentando, por tudo aquilo que eles estavam passando, eles ainda assim estavam pedindo: Senhor, em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos sustenta, Senhor, para que nós venhamos a continuar a missão que Tu nos deste. Isso revela algo que se chama posicionamento. Quando nós estamos posicionados, nós temos direcionamento. Nós sabemos aonde que nós temos que ir e o que nós temos que fazer. Então nós colocamos no nosso coração que nós temos que fazer, nós vamos e fizemos, independente do que estamos enfrentando, passando ou até mesmo necessitando. Aleluia! E aqui também, amados, nós vemos que eles fazem essa oração: Senhor, concede aos teus servos, para que anunciem a tua palavra com ousadia. Estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios no nome de Jesus. Ou seja, eles sabiam que eles não estavam indo por mérito próprio. Se eles fossem por eles mesmos, eles não conseguiriam. Porque Jesus, certa vez, ele diz: sem mim nada vocês podem fazer. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso próprio jeito. Nós queremos estar sempre no controle de tudo, porque isso vem da natureza humana do ser humano. Mas muitas vezes Deus nos faz perder o controle para a gente ver, amados, que nós não estamos em controle algum. Quem tem o controle absoluto da nossa vida e de todas as coisas é o Senhor. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida. Que a mão do Senhor faça através da tua vida e faça na tua vida. Que o Senhor te dê ousadia e te dê coragem para proclamar o Evangelho, para fazer a obra dele, para cumprir a tua missão nessa terra que ele te deu. Aleluia! E continuando então aqui, amados, a Bíblia diz que enquanto eles oravam, o lugar se moveu. Mas o maior movimento não foi o do ambiente. O maior movimento foi dentro deles. Aleluia! Aleluia! Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar com autoridade. Aleluia! Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se move só no exterior, mas o maior movimento que essa pessoa tem é dentro dela. E qual é a maior mudança que o Evangelho traz para a vida daqueles irmãos que são cheios do Espírito Santo, que se encheram da presença, que se enchem todos os dias? É a mudança no falar, no agir e no pensar. E aqui a maior mudança que nós vemos que aconteceu com eles, com a igreja, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, foi dentro deles. E a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar com mais autoridade e mais ousadia. Aleluia! E é só depois disso
que aparece o que muitos querem viver. Da multidão dos que criam, era um só coração e alma, como está em Atos 4:32. Aquele povo vivia para adorar o Senhor. Aquele povo se juntava para fazer a obra do Senhor. Eles dividiam tudo que eles tinham e ninguém tinha falta de nada. Isso é unidade, isso é amor, que Cristo, o Espírito Santo, coloca dentro de nós. E a partir desse momento nós passamos a viver num só coração, num só pensamento, numa só alma, num só propósito, que é fazer a vontade de Deus. A unidade não nasceu de uma reunião bonita, nasceu de um povo que decidiu não recuar, que decidiu não parar, que decidiu não voltar para trás. Aleluia! A comunhão não foi construída em palavras somente. Ela foi sustentada por um coração já alinhado. Ninguém dizia que nada era seu, porque quando Deus ocupa o centro, o apego perde espaço e o meu perde força. Ou seja, aquele povo entendeu que nada era deles, que tudo vinha do Senhor. E quando nós entendemos que nada é nosso, que tudo é do Senhor, eu nunca vou dizer, não, isso aqui é meu. Ah, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu. Quando nós vivemos em unidade, a igreja do Senhor, isso aqui é nosso. É tudo nosso. Para que nós venhamos a desfrutar. É tudo nosso. Foi Ele quem nos deu. Aleluia. E existe uma romantização da igreja primitiva. Mas poucos querem viver o que gerou aquela realidade. Querem viver a comunhão, mas não querem viver a pressão. Querem experimentar unidade, mas evitam confronto. Querem viver Atos 4:32, mas ignoram Atos 4:29. Só que a igreja que impacta fora é formada por pessoas que já foram tratadas dentro. Deus não começa mudando o cenário. Ele começa alinhando o coração e mudando dentro. E enquanto muitos estão pedindo para Deus aliviar o que estão enfrentando, Deus continua procurando pessoas que peçam ousadia para permanecer, porque é esse tipo de pessoas que sustenta a verdade e carregam algo que realmente transforma tudo ao redor. Aleluia! Sabe qual é que deve ser a maior luta nossa? É pedir para o Senhor que eu permaneça no propósito, que eu permaneça na Tua presença, que eu permaneça firme, Senhor, que eu não venha me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu venha estar no Teu caminho para todo sempre. Aquela igreja sofria, aquela igreja estava sendo perseguida, muitos estavam sendo mortos. Eles iam pregar, muitos iam pregar nos lugares e eram apedrejados, eram presos, chicoteados. Mas a oração deles era: Senhor, que eu tenha coragem para continuar, que eu tenha ousadia para falar, que eu tenha autoridade na Tua palavra. Eles não falavam: tira nós daqui, Senhor, da prisão. Não permita, ó Senhor, que aconteça isso com a minha vida. Eles oravam: eu estou enfrentando essa preocupação, essa crise, essa dificuldade, mas eu quero permanecer no Senhor, Pai. Eu quero permanecer naquilo que o Senhor quer que eu permaneça, na Tua palavra. Aleluia! Eles não estavam pedindo, irmãos, para Deus mudar aquele cenário, aquele ambiente. Eles estavam pedindo para que Deus tratasse dentro deles. Aleluia! Irmãos, muitos querem viver o chamado, mas poucos querem viver a pressão, a sacrifício, pagar o preço que é viver o chamado. Mas saiba que quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo capacita para fazer a sua obra. Aleluia! E tem um homem, amados, lá no deserto, que Deus escolheu e lhe deu habilidades
para fazer toda a boa obra do Senhor. Bezalel. Bezalel foi escolhido para fazer uma grande obra. Sabe qual foi a obra que ele foi escolhido para fazer? O templo, o tabernáculo do Senhor. Deus o encarregou de fazer as artes que eram necessárias. Só que o mais interessante é que Bezalel ele não tinha dons e capacidade para fazer aquilo que o Senhor mandou. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre Bezalel. E quando o Espírito Santo vem, a palavra vai dizer que Deus dá todas as habilidades que ele necessitava, sabedoria, para fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Você está entendendo isso? Quando Deus te escolhe, Deus te dá o Espírito dele, Deus te capacita, Deus te dá sabedoria para cumprir exatamente aquilo para qual você foi enviado, ao teu propósito. Porque não é sobre quem você é ou o que você faz, é sobre quem ele é na minha e na tua vida. Aleluia! Atos 4, 23, 37 não mostra uma igreja perfeita, mostra uma igreja que decidiu sustentar posição. E é isso que ainda impacta. Aleluia! Uma igreja posicionada. A palavra do Senhor vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja unida. Uma igreja que dá a mão para o outro. Uma igreja que quando um cai, o outro estende a mão. E eu não estou aqui falando sobre pessoas que saem porque querem sair. Porque uma coisa nós aprendemos, amados. O filho pródigo sai porque ele quis sair. Ele pede ao pai: pai, eu não quero mais. Eu quero sair, eu quero o que é meu. Eu vou embora. E ele vai. O pai permite ele ir embora. Agora, a ovelha ela precisa de um pastor para direcioná-la. A ovelha não pode, ela não consegue viver sozinha, sem o seu pastor, sem o aprisco, sem as outras ovelhas. Ela está em comunhão. Ela entende que ela necessita de alguém que venha guiá-la. Ovelhas que estão perdidas, sem seus pastores, como Jeremias mesmo anuncia. Te darei pastores, ó Israel, segundo o meu coração. O filho pródigo, ele sabe onde é a casa do pai, ele sabe o caminho de volta. Mas a ovelha não. A ovelha não sabe o caminho. Ela precisa do pastor para guiá-la, para orientá-la, para limpá-la. Amém, amados? E aqui essa igreja, ela decide ficar firmada. Ela decide continuar, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, eles decidem permanecer. E eles decidem sim, se necessário, morrer por amor a Cristo. Da mesma forma que Cristo havia morrido por eles. Que nós possamos permanecer, amados, firmes no Senhor. Que quanto mais luta nós enfrentarmos, mais dificuldade nós enfrentarmos, mais nós venhamos a dizer: Senhor, eu estou aqui. Estou firme, estou chorando, mas eu estou aqui. Eu estou fraco, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui. Aleluia. E permanecer no propósito ao qual fomos chamados. E assim Ele te abençoará. E lá, se você for ler, quanto mais a igreja era perseguida, mais eles cresciam. Mais eles ganhavam almas para o Senhor. Porque nós sabemos que o inimigo não vai perseguir quem não tem nada. Ele persegue quem tem chamado. Ele persegue as pessoas que estão agradando ao Senhor. Deus, nessa manhã, está falando ao teu coração. Permaneça. Permaneça no Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que faz na tua vida. Não recue, não volte para trás. Avance para frente. Avance no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu deixo essa palavra para o teu coração. Que o Espírito Santo possa te dar sabedoria para entender
aquilo que Ele quer ministrar na tua vida. Que assim como Ele falou comigo através dessa palavra, que também Ele venha falar com você. Amém, amados? E que quanto mais apedrejado, quanto mais afrontado, quanto mais perseguido, mais Deus venha te dar ousadia para permanecer, continuar e falar da palavra dEle e anunciar a palavra do Senhor. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela mais deseja é fazer a obra, é anunciar o Evangelho, é falar o que Deus tem feito na vida dela. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Ah, Jesus, muitos, Pai, romantizam a igreja primitiva, mas aquele povo sofreu, aquele povo chorou, aquele povo viu seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus irmãos serem mortos. E tudo por amor a Ti. Tudo por amor ao Senhor, ao Evangelho. Para que hoje a Tua palavra chegasse até a nossa geração. Chegasse, Pai, até nós. Nos perdoa. Nos perdoa pelas vezes que nós pensamos em desistir por causa das lutas. Nos perdoa pelas vezes que nós pensamos em recuar porque estamos enfrentando uma dificuldade. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes na primeira luta nós queremos desistir de tudo, largar de tudo. Nos perdoa, Pai. Da mesma forma que nós te pedimos perdão, nós te pedimos que o Senhor firme os nossos pés na rocha. Sustente, Senhor, as nossas almas. Ah, Senhor, nós queremos anunciar o Teu Evangelho e falar do Teu amor. Fazer a Tua obra com ousadia, com autoridade. Porque é isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. E a mudança, Senhor, é dentro de nós que começa. E o exterior é revelado aquilo que está dentro de nós. Pai, que assim como os nossos irmãos enfrentaram dificuldades, lutas, e como muitos nossos irmãos na terra ainda aqui, em alguns países, são perseguidos e mortos, e não desistem do Senhor, não negam a sua fé, porque eles sabem que aqui tudo é passageiro, que um dia nós não estaremos mais aqui. Mas eles tinham alegria em morrer por Ti, porque eles sabiam que no momento que eles morressem aqui no mundo, na terra, quando eles abrissem os olhos, eles estariam contigo no paraíso. Oh, Pai, esse é o maior desejo de quem é salvo, Jesus, por Ti. É estar contigo um dia, ao Teu lado. Ah, que nós venhamos a entender que a nossa vida é tão passageira como um sopro, ela se vai. Alinha o nosso coração, o coração da Tua igreja nesse dia, Senhor, nesse momento. Que nós não venhamos a desistir nas pressões do mundo, nas dificuldades, nas lutas, mas que nós venhamos a permanecer em Ti, Senhor, até o fim, Pai. Porque aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Essa é a Tua palavra. Nos ajuda a levantar quem está fraco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós não venhamos a julgar os nossos irmãos, porque não é para isso que fomos chamados, mas que nós venhamos a estender a nossa mão para ajudar o nosso próximo, como o Senhor nos ajuda, nos sustenta, nos estende a Tua mão para nós. Oh, Jesus, que essa pessoa que está ouvindo essa oração e escutando essa palavra, Pai, ela possa voltar ao centro da Tua vontade. Essa pessoa que está ouvindo essa mensagem possa permanecer no Senhor, Pai, e na Sua palavra. Que quanto mais perseguida, mais afrontada ela for, mais firme ela fique, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos reveste essa pessoa de autoridade e poder. E firma a Tua igreja, Senhor, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos, Senhor, ser a igreja santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Estende a Tua mão para nós, Senhor. Que a Tua mão faça curas, sinais e prodígios no nome de Jesus, através da nossa vida. Que as nossas obras glorifiquem Teu nome nessa terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que apesar das ameaças que nós estamos enfrentando, apesar dessas perseguições,
que nós venhamos a ter cada dia mais ousadia para anunciar a Tua palavra. Nos concede graça para continuar anunciando o Teu reino e proclamando o Teu evangelho. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e recebemos essa palavra em nossos corações, Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso. Nós queremos ser essa igreja que permanece firme no Senhor. Assim, nós oramos e Te agradecemos, que sejamos um só no Senhor, assim como o Senhor e o Pai são um só. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por mais um dia, Senhor. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Que você receba essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Toda a glória é o nome dele. Permaneça firme no Senhor. Amém?